queridos amigos e irmãos. Vamos falar sobre a campanha da fraternidade, a ecologia integral. A importância de uma ecologia integral é sublinhada tantas vezes pelo Papa Francisco. O planeta que habitamos é a nossa casa comum, onde todas as coisas estão em profunda conexão, em uma relação de interdependência, troca e cooperação. A ecologia ensina que a casa não pode ser compreendida de maneira fragmentada e compartimentada. Ao contrário, deve ser contemplada e vivida dentro de uma visão sistêmica. A ecologia integral supõe uma interrelação entre o Criador e toda a criação, dentro da qual o ser humano deveria se destacar como protagonista no cuidado, pois coube a ele a missão de guardião responsável da casa comum. Em uma cosmovisão integradora, não se separa o ambiental, o antropológico e o teológico. É realmente preciso um profundo equilíbrio relacional com o ambiente, pois temos um forte enraizamento cósmico, já que viemos do pó e o nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta, deste planeta que ofereceu, por diversas razões, as condições fundamentais a partir das quais a nossa forma de vida, a vida humana, pode existir. Mas também temos um singular enraizamento teológico, pois o Criador, ao nos criar, soprou seu hálito divino em nossas narinas, fez-nos à sua imagem e semelhança. Assim, se somos como que seres e imagem do mundo, somos ainda mais, especialmente, criaturas à imagem de Deus. E é, sobretudo, por conta desta imagem transcendente que encontramos a condição das condições para o desenvolvimento integral de nossas vidas e o justo cuidado com a casa comum. Neste sentido, não devemos cair nem no erro de uma espécie de panteísmo que confundiria toda a natureza criada com o próprio Criador, nem no equívoco de um tecnicismo que submete o ambiente a um estrangulamento destruidor, como se ele fosse apenas matéria de que dispor a nosso bel prazer. Na carta encíclica Laudato Si, o Papa Francisco promove uma visão ecológica ampla, enfatizando a importância de uma ecologia integral. Reconhece a conexão entre a preocupação com a natureza, a justiça social, o engajamento na sociedade e a paz interior. Ao manifestar o seu desejo para o jubileu de 2025, o Papa Francisco assim se expressou: o próximo jubileu poderá favorecer muito a recomposição de um clima de esperança e confiança, como sinal de um renovado renascimento, do qual todos sentimos a urgência. Por isso, o Papa disse: eu escolhi o tema Peregrinos da Esperança. Entretanto, tudo isso será possível se formos capazes de recuperar o sentido da fraternidade universal, se não fecharmos os olhos diante do drama da pobreza crescente que impede milhões de homens e mulheres, jovens e crianças de viverem de maneira digna de seres humanos. Que as vozes dos pobres, diz o Papa, sejam escutadas. Ao posicionar-se no âmbito ecológico, a Igreja emerge como um agente de alcance global, capaz de fomentar uma consciência mundial em prol do compromisso com o meio ambiente, incluindo a Amazônia, onde os desafios ambientais impactam especialmente as comunidades tradicionais e indígenas. Então, reafirmamos a denúncia contra
intensas depredações sofridas por nossas florestas e contra a persistente exploração e situações de morte pelas quais passam tantos povos e culturas tradicionais e indígenas, bem como aquelas pessoas e instituições que trabalham em favor deles. As facetas desumanas do colonialismo perduram entre nós e precisamos urgentemente romper com essa mentalidade. A abordagem da ecologia integral atualiza o sentido do bem comum, elemento tradicional da doutrina social da Igreja, resgata a opção preferencial pelos pobres e mantém o compromisso para com as futuras gerações. Essa postura profética da Igreja está também relacionada como cultivo da paz e da justiça socioambiental, sobretudo em um mundo que enfrenta uma crise estrutural em múltiplas dimensões, onde estão vinculadas pobreza, desigualdade, competição por recursos, ecossistemas degradados e mudanças climáticas. O pecado ecológico consiste no desrespeito ao Criador e à sua obra, que é a casa comum. São ações ou omissões contra Deus, contra o próximo e contra o meio ambiente. É um tipo de cegueira e perda de sensibilidade com o mundo ao nosso redor, em que se tratam as pessoas e os seres vivos como objetos. Esvazia-se a dimensão transcendente de toda a criação. Destrói-se de maneira irresponsável a natureza. Exploram-se sem limites os recursos da Terra e deixa-se para as gerações futuras um planeta fragmentado e insustentável. A Quaresma nos convida a um processo contínuo e integral de conversão. Por isso, a campanha da fraternidade desse ano propõe a conscientização a respeito de como temos cometido o pecado ecológico e, principalmente, convida-nos a caminhos pessoais e comunitários de conversão nesse aspecto. A partir do Sínodo Especial para a Amazônia, a ecologia integral é vista como o único caminho possível para salvar a região do extrativismo predatório, do derramamento de sangue inocente e da criminalização dos defensores da Amazônia. O Sínodo traz o compromisso de abraçar, assumir e praticar o novo paradigma da ecologia integral, o cuidado com a casa comum e a defesa da Amazônia. A ênfase na ecologia integral baseia-se na defesa dos territórios dos povos originários e tradicionais e as suas lições que temos a aprender na floresta em pé, na denúncia e na oposição ao modelo de desenvolvimento predatório, além de extrema reserva a um modelo de economia que desrespeita a existência dos povos e sua soberania territorial. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.